Olá pessoal, tudo bem? Mais um exercício de gases. Ah, Aparentemente, o conceito do exercício é simples, mas cuidado aqui no passo a passo da conversão das unidades, né? Nós temos um clássico, exercício clássico de gases, que é trabalhar a questão da pressão parcial na composição do ar. Então, o exercício diz o seguinte: a composição do ar seco em porcentagem poderal, porcentagem de massa, nível do mar, são essas, né? 75,5 nitrogênio, 23,3 oxigênio, 1,3 argônio. E ele pergunta qual é a contribuição, né, desses gases quando a pressão desse ar seco, né, for de 1 atm. Bom, quando a gente pega primeiramente os dados, né, do exercício, a gente vê o seguinte, né, nós temos, vamos tentar esquematizar assim, eu tenho 100%, né, do gás, eu pego uma porção desse ar seco, né, e eu vou observar que nessa porção, 75,5% em massa equivale a nitrogênio, na forma de N2, né? 23,3% na forma de oxigênio, oxigênio nesse A, O2, e 1,3% na forma de argônio, né? Forma de AR. Bom, para eu descobrir, né, qual é a contribuição de cada porção desse gás na pressão total da mistura, eu preciso transformar isso em quantidade de matéria. Ele está falando que essas proporções são em massa. Significa, então, que a gente pode pensar esses 100%, né, não como porcentagem, mas como gramas. Então, imagina que se você pega uma porção de 100 gramas, 75,5% de 100 vai ser 75,5 gramas. 23,3% de 100, agora nós convertemos para gramas. E 1,3% de 100 gramas é 1,3 gramas. Se você pega agora essa massa e divide pela massa molar de cada composto, correto? Então, qual que é a massa molar do N2? É 28 gramas por mol. Né? Qual a massa do O2? 32 gramas por mol. Qual a massa do argônio? Olha lá na tabela periódica. Né? Você vai encontrar. Vamos ver aqui. Estou olhando na tabela que eu sempre uso para consultar. Table, argônio, 39,95. Vamos colocar aqui, massa molar do argônio, 39,95 gramas por mol, menos 1. Então, o que nós vamos obter aqui? Nós vamos transformar essa massa desses três compostos em número de mols, em quantidade de matéria, né? Porque quando você divide um pelo outro, corta a unidade grama com a unidade grama e você vai ficar com a unidade em mols, ok? Aí é só fazer a divisão, né, gente? 75,5 dividido por 28, você vai ter 2,7 mols de N2. Depois você vai encontrar 0,73 mols de O2. E você vai encontrar 0,033 mols de argônio. Agora, imagina o seguinte, né? Nós temos a lei dos gases ideais, PV-NRT, né? E nós estamos interessados na relação pressão e quantidade de matéria. Então, o R por T e o V que passa dividindo aqui seriam constantes, né? Então, se você tem uma pressão total de 1 atm nesse sistema,
Qual é a quantidade de matéria responsável por essa pressão de 1 atm? É a mistura desses gases, né? É a soma desse número de mols. Se você somar 2,7 com 0,73 com 0,033, nós vamos ter 3,46 mols. É o número total de matéria no nosso sistema. Então, essa pressão aqui, ó, de 1 atm, né, ela está vindo da pressão aí aplicada por essa quantidade de gás, 3,46 mols. Ok? Mas a pergunta é, qual é a pressão parcial de cada componente? Então, nessa pressão de 1 atm, né, exercida por 3,46 mols de matéria, qual percentual, né, qual fração dessa pressão é exercida pelo N2 presente na mistura, pelo O2 presente na mistura ou pelo argônio presente na mistura? Para fazer isso, né, a gente vai buscar, né, a fração molar, ou seja, 2,7 mols de N2, né, equivale a, representa quanto de 3,46? Então, nós temos que pegar todos os valores, né, das quantidades de matérias parciais. Então, 2,7 mols de N2 dividido pelo total, 3,46, né? Você vai pegar 0,73 mols de O2 e vai dividir pelo total de mols, que é 3,46, e você vai pegar também, né, a quantidade parcial de mols de argônio e vai dividir pela quantidade total de mols do sistema. Isso nos mostrará, né, qual é a quantidade fracionária, né, que nós temos de cada um desses componentes da mistura. Se você dividir 2,7 por 3,46, você vai descobrir que o N2 é responsável por 0,78 da quantidade de matéria. É como se fosse 78%. Ou seja, nessa mistura de ar seco, a porcentagem do nitrogênio em massa é 75,5%. A porcentagem do nitrogênio em quantidade de matéria é 78%, né, se a gente olhar para esse número na forma de fração. Ao dividir este aqui, nós chegaremos a 0,21. E aqui, 0,0095. De resto, aqui a gente simplesmente pega essa quantidade, né, fracionária, a fração de nitrogênio na mistura, e multiplica pela pressão. Só que a pressão total é de 1 atm. Né? Então, esse 1 atm aqui, como pressão total, tem a contribuição das seguintes pressões parciais. 0,78 atm é a pressão parcial do N2. Porque 0,78 vezes 1 é o próprio 0,78. 0,21 é a fração molar do O2. Fração 0,21 em 1 é o próprio 0,21. E depois 0,095 de argônio. Se você somar os três, você tem 1. Né? Então, esse é o valor de pressão, né? Pressão parcial do N2, todos em atm, 0,78 atm do N2, 0,21 atm do O2, 0,0095 atm para o argônio. Né? Essa é a pressão que cada um dos três componentes exerce dentro do sistema, e somando a pressão dos três, você tem a pressão total do sistema, que é igual a 1 atm. Ok?